Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O salve da amada igreja, com a graça e a paz do Senhor. Amém. Eu convido você a abrir sua palavra no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6, versículos 15 e de 15 a 17. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 15 ao 17. Todos acharam para ler juntos? Então vamos ler juntos. Leia a sua versão. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Curva sua cabeça, ore comigo neste momento. Senhor, muito obrigado, meu Pai. A Ti a honra, a glória e o louvor te damos. Tu és o nosso Senhor. Tu és aquele, Senhor, que muito antes da fundação do mundo já existia. Tu és, Senhor, a brilhante estrela da manhã. Tu és todo-poderoso, o príncipe da paz. E somente o Senhor é que detém toda a sabedoria nos céus e na terra. Por isso, nesta noite, Pai, nós pedimos a Ti que as Tuas revelações sejam colocadas aqui pelo Teu Espírito Santo e não pela boca de homem. Retira de mim, Senhor, tudo aquilo que não Te agrada, toda soberba, todo orgulho, tudo aquilo, Senhor, que não compete ao servo Teu. Neste momento, Senhor, que cai por terra, e o sangue de Jesus esteja nos purificado de todo pecado. Seja conosco esta noite, meu Deus, e tenha misericórdia de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu trouxe um tema esta noite para nós. Deus me deu um tema, e esse tema diz assim: abrindo nossos olhos espirituais. Então fique atento para o que o Senhor tem para nós nesta noite. E antes de adentrarmos ao Senhor e a sua palavra, ao Santo Espírito, eu queria alguns minutinhos para me dar um pequeno testemunho para a igreja, para a edificação. Segunda-feira passada, eu fui despertado às 5 horas da manhã. Sempre que o Senhor quer me dizer alguma coisa nas madrugadas, e eu me despertei com a palavra que tinha que trazer hoje. O Senhor confirmando a palavra. Eu estava sonhando com esta palavra. Eu acordei, tive um breve momento de oração, tentei pegar o sono, e geralmente eu coloco uma caneta e um papel do lado, anotei logo: meu Deus, eu não posso esquecer isso aqui. E hoje, na madrugada de hoje, novamente, às 3h30 da manhã, o Senhor me despertou.
digo, meu Deus, isso acontece comigo lá em São Luís, eu venho há tantos anos por aqui, tinha 10 anos eu viajo para cá. Mas como eu não tinha uma igreja, não tinha um lugar certo para congregar, eu estava confinado apenas com a família. Mas aprove a Deus eu conhecer este homem. E aprove a Deus que Ele me trouxesse para cá. Por isso estou me congregando com vocês. Enquanto estiver aqui. Estou tentando vir às quinta-feiras, mas sempre está tendo um problema, o carro prega, não sei o que, e é confusão. E eu digo, meu Deus, eu preciso vir às quinta-feira. Quinta-feira? É isso? Mas nessa semana vai dar certo em nome de Jesus. E o Senhor me deu esta palavra, uma palavra tremenda, onde Ele me fez passear na Bíblia. Deus é tremendo, Ele faz a gente passear na palavra dEle. E vem logo assim um turbilhão de palavras na cabeça da gente. Pregadores são assim, não sei se com vocês são assim, mas comigo vem logo um monte de Deus, é uma confusão. O que eu faço? E Deus vem dizer esta palavra. Por isso, amados, a palavra de hoje é para a igreja, não é uma palavra evangelística, mas é para mim e é para vocês, para nós, é para a nossa correção, para a nossa edificação, é para a nossa disciplina. E o Senhor nos dá essa palavra e a gente vem aqui com frio na barriga e digo, Senhor, a gente tem que falar, se fale. Porque se nós olharmos para a Bíblia, se você olhar para o Novo Testamento, as cartas paulinas, as 13 cartas de Paulo, as cartas gerais, o livro de Apocalipse, elas são para a igreja. Nós pregamos aí fora e dá certo, graças a Deus. Mas elas são, obrigado, para a igreja, para a nossa correção. Por isso, fique atento, não perca nada. Não deixe ninguém conversar com você esta noite. Nesta palavra tremenda que o Senhor me deu, nós começamos falando sobre profetas e sobre os cristãos também da atualidade. Nós não fomos chamados para deixarmos os nossos sentimentos sobrepujarem o seu chamado, o meu chamado e a obra de Deus. Então entenda, perseguidos, porque na realidade quem nos chama verdadeiramente, meu pastor, é o Senhor. Por isso nós estamos aqui. Foi Deus que chamou vocês, foi Deus que me chamou, foi Deus que chamou a igreja para se reunir num lugar, para que juntos com o corpo de Cristo, vamos falar isso daqui a pouco, possamos adorá-lo, buscá-lo, reconhecê-lo como Senhor de nossas vidas e obedecer aos seus mandamentos. Para isso Deus nos chamou. Então, amados, a consagração é algo tremendo. Eu falo da consagração do chamado de cada um, porque nós não estamos na igreja para estarmos sentados, sabe? Eu acho formidável, admirável quando muitos irmãos passam por aqui e começam a ler a passagem da Bíblia. Isso é sensacional, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. É assim que nós fazemos, ouvindo. E eu me lembro dos textos das cartas de Paulo, das cartas gerais também. Eu imagino a igreja, pastor Fábio, naquela época, ficava em êxtase. Está vindo uma carta. Está vindo uma carta. A carta de Paulo, de Pedro, de Timóteo, mas está vindo uma carta. E a igreja ansiava para que essa carta fosse lida. Uma certa vez, eu me chamaram para pregar num bairro de São Luís. E eu comecei a orar, Senhor, eu levo para a igreja. Senhor, são tantas pregações. O que eu falo para a igreja? E o Senhor disse, fala da minha palavra. Eu fiquei com aquilo, com o Espírito. Brigava comigo, brigava com o Senhor também. Mas que palavra! E aí eu fui para a Bíblia. E quando eu abri o livro de Tiago, 5 capítulos, aí eu digo, meu Deus, como fazer? E eu me lembrei de como era feito na igreja primitiva.
computador, retirei todas as numerações dos versículos e capítulos daquele texto, da carta de Tiago, retirei tudo, reproduzi a carta como uma carta propriamente dita. Imprimi, não me lembro mais quantas, e levei essa carta dobrada. E cheguei na igreja, a igreja estava com socorro, entreguei o folhetim fechado para cada um de menina, porque é uma carta do Senhor para nós e nós vamos ler ela juntos. E em casa peguei a carta, fiz um teste com o tempo, levou 12 minutos e 40 segundos para ler a carta de Tiago. Eu digo, então dá para ler na igreja, porque ela foi lida na igreja, primitiva, e nós lemos aquela carta todinha, sem nenhum versículo e sem nenhum capítulo escrito. Amados, o impacto foi tão grande que até hoje essa carta ainda coloca lá. Por isso, leiamos a palavra. Não deixemos de ler a palavra de Deus. E a consagração, voltando aqui ao nosso assunto propriamente dito, daqueles que buscam um chamado, há algo extraordinário que deve acontecer no chamado, e é justamente o olhar espiritual dessa pessoa. Para o que ele vai estar olhando neste momento? Lá em São Luís a briga é grande com o pastoreio. Eu fico olhando, fico confusão. Não, eu quero ser pastor. Não, eu quero ser líder de ministério tal. Eu quero. E a igreja se esquece que quem escolhe não é o pastor, é Deus, é Jesus. É o Santo Espírito. O que nós temos que fazer é nos dispor e buscar o que o Senhor quer entregar para nós, porque tem muito. Títulos não salvam ninguém, mas o que você fazer para Deus, isso vai contar por ouro, como prêmio que você vai receber naquele grande dia. Por isso, amados, eu quero relatar primeiramente aqui de um homem que tinha uma percepção espiritual desde o encontro, como foi na música no início, com Deus lá na sarça ardente, Moisés. Que homem, que profeta, que mansidão, que paciência. E nós sabemos, para todos aqueles que já leram a Bíblia, que Moisés não só era o profeta, não só era aquele que conduziu o povo, mas ele era o presidente da república, o prefeito, o vereador, o juiz. Era ele que resolvia tudo. Pesou o nome de Moisés. Mas depois desse sofrimento todo, no livro de Números, capítulo 27, a partir do versículo 12, Deus chega para Moisés e diz assim, igreja: Moisés, sobe o monte Abarim, porque tu não vais mais descer de lá, vou te recolher aos teus antepassados. Moisés tinha uma percepção espiritual tão grande, uma visão espiritual tão grande. Atentem para a resposta de Moisés nesse momento. Esse contexto todo está em Números capítulo 27, 12. Ele vira para Deus e diz: ó Deus, Senhor de todo espírito, de toda carne, então coloque um homem à frente deste povo, para que este povo não fique como um povo sem ter um pastor, para que ele seja conduzido na entrada e na saída, Senhor. Amados, se fosse eu recebendo uma notícia dessa, vocês ou qualquer um de nós aqui, talvez estaríamos entrando em medo, pavor e pânico, porque estava sendo anunciada a morte de Moisés. Mas Moisés tinha uma percepção espiritual, a visão dele era muito grande. Ele não queria saber se ele ia morrer. Ele estava preocupado com a condução do povo, porque o povo precisava de um líder. E em nenhum momento, pastor Fábio, Moisés não apontou quem era o seu sucessor. Em nenhum momento Moisés disse: coloque fulano. A resposta de Deus neste capítulo 27 de Números foi imediata.
Após o questionamento de Moisés, que não estava nem aí para a morte dele, Deus vira para Moisés e diz assim: então, pega Josué, filho de Num, apresenta na congregação, impõe tua mão sobre eles, a congregação toda vai impor a mão sobre ele, e ele será o teu substituto. Aleluia. Aleluia. Deus escolheu. Não havia mais ninguém, porque Deus é quem sonda corações. É o Senhor quem vai escolher cada um de nós para as funções dentro da igreja. Quando eu me converti há muitos anos atrás, eu achava lindo o pastorado. Poxa, pastor, a mão na cabeça. Quero, vou para o seminário. Passei quase 4 anos mais ou menos no seminário, estudei muito, mas não era o meu chamado. Depois veio a decepção. Eu digo: Senhor, se eu não vou ser pastor, eu vou ser aqui. Peguei 10 anos de banco. Não foram os homens que fizeram isso, foi Deus. 10 anos sentado nesse banco. E eu questionava a Deus: Senhor, se eu não vou conduzir, o que eu faço? Os meus olhos espirituais da igreja estavam fechados como aquele rapaz lá de Eliseu. Eu não conseguia entender. Tanto estudo, tanta coisa, tanta leitura, tanto curso, e eu sentado na igreja. Até que um dia, uma mulher se levantou de um lado, e eu orando no espírito, já estava agoniado. E o Senhor usou essa mulher chegou para mim e disse: olha, homem, tu tens autoridade na minha palavra. Este é o teu chamado. Eu levei um susto. Depois a mulher foi embora. Como é que essa mulher sabia que eu estava orando? Como ela sabia? Não comentava isso com ninguém. A partir daí eu entendi que Deus queria me usar de múltiplas formas, não só em um ministério. Por isso, nesta noite, entenda que os olhos espirituais do crente precisam estar abertos para a vontade de Deus. Aleluia. Não para a nossa vontade, não para a tua vontade, não para a vontade do ser humano, mas para a vontade de Deus. Senhor, o que tu queres que eu faça na tua casa de oração? Senhor, o que tu queres que eu faça na tua obra? Senhor, o que eu vou fazer? Essa seria a pergunta mais correta em nossas orações. E não colocar o que você quer fazer. Moisés atendeu a ordem de Deus e foi consagrar Josué. Da mesma maneira, Deus confirma o chamado de Eliseu, este profeta da qual lemos a passagem, um profeta que tinha porção dobrada, unção dobrada, porque ele andava com um dos homens que tinha uma unção tremenda de Deus, o profeta Elias. E quando Elias foi ser arrebatado naquele dia, ele pergunta para Eliseu: o que tu queres de mim, que eu posso te dar? E Eliseu rapidamente disse: eu quero porção dobrada do Espírito que há em ti. Amados, quando você vê alguém com o Espírito, a unção do Senhor nele, toque nele. Não estou brincando, não. O irmão Edilson, o Espírito Santo fez ele fazer uma pregação maravilhosa aqui no domingo passado. Eu abracei ele bem ali, peraí, disse: eu quero um pouco dessa unção. Eu estava falando, era sério, irmão. Eu quero tocar na pessoa que está com unção, porque ele recebeu de Deus. Foi assim com Eliseu. Quando Elias foi buscar Eliseu estava arando a terra com 12 juntas de bois. Só passou a capa de cima dele. Eliseu largou tudo. Peraí, eu só me despedi do meu pai e da minha mãe, matou a junta de boi, deu de comer para o povo e seguiu o profeta, porque Deus já havia falado para Elias que ele seria o substituto dele.
Então quem consagrou, quem achou e quem estava colocando era Deus. E Eliseu rapidamente colou com Elias. Quando Elias ia, Eliseu estava junto. Amados, quando vocês olharem alguém na igreja de vocês cheio da unção, cole com ele. É seu pastor? Cole com ele, que você vai receber a transferência também da unção que está vindo. Cole. Lá em São Luís, o meu pastor Wilson Santos, ele sabe que eu estou aqui agora, ele me abençoou. Eu colo com ele direto. Pense num homem cheio da unção. Eu tenho que andar atrás daquele que tem a unção de Deus para que eu receba também. Olhos espirituais. É o que a igreja precisa exercer, principalmente nos dias de hoje. Eu não poderia citar o grande apóstolo Paulo, que o irmão Edilson pregou aqui no domingo passado. Texto tremendo ali, em Atos capítulo 9, tantas pregações escutando, mas Deus fez esse irmão trazer aqui uma mensagem que eu nunca tinha escutado. Aquilo eu fui para casa e meu Deus, a tua graça me basta. Aleluia. Como falou comigo naquela noite esta palavra. A tua graça me basta. Eu ando murmurando, eu ando reclamando das minhas dores, mas é a tua graça que me basta. É a graça de Deus que nos basta. Paulo estava cego espiritualmente, os olhos dele eram só violência. Paulo tinha apenas na mente a carne dominando o seu corpo e o seu intelecto. Paulo só pensava em fazer o mal quando Saulo. Mas quando ele teve um encontro genuíno com Jesus, as escamas caíram dos seus olhos, ele passou a olhar espiritualmente. Jejuou 3 dias, teve um encontro genuíno. Eu digo para vocês nesta noite que eu fiquei tão maravilhado com a situação do Paulo naquele momento, mas maravilhado fiquei com a percepção espiritual, a visão espiritual, os olhos espiritual daquele homem que não era pastor, não era presbítero, não era o apóstolo, era o discípulo, Ananias. Deus olha para Ananias e vê ele com uma vontade imensa e até discute com Deus sobre o impor a mão sobre Paulo. E Ananias vai lá e, irmão, Saulo, Deus mandou, eu estou obedecendo, porque não era da vontade dele. E a partir dali, Saulo, agora o apóstolo Paulo, começa a olhar as coisas de uma maneira espiritual. Ele olha tanto espiritualmente como pastor, que ele nos ensina até como combater nessas regiões celestiais, na força e no poder de Deus, através das armaduras de Jesus. Percepção espiritual. Ele olhava espiritualmente. Os amados, tem um homem que eu quero citar também, um ímpio que era inimigo de Israel, um ímpio que detestava Israel, um ímpio que tinha poderes de comando, era um capitão de guerra, e o nome dele era Naamã, um homem poderoso, rico, mas era leproso, não tinha visão espiritual nenhuma, ele apenas fazia o que ele enxergava à sua frente. A visão dele era tão difícil que quando ele vai ver o profeta Eliseu não quer nem receber ele. Eliseu envia o seu emissário, vai lá e dá o recado, a mensagem para ele, diz que ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que ele vai ser curado, a pele dele vai ser restaurada. E a reação do capitão Naamã foi terrível. Comandante de tropa, homem acostumado a estar guerreando, soberbo, orgulhoso. A palavra diz que ele se indignou, se irou. Não são os rios na minha terra mais bonitos? Não são os rios Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que essas águas de Israel, águas barrentas? Não poderia ele simplesmente dizer para me lavar deles e ficar purificado? Orgulho, soberba, visão carnal, não tinha visão espiritual.
Mas Deus é tremendo e misericordioso. E Deus usa um servo dele, que chega para ele e diz: meu Senhor, meu Pai, se o profeta tivesse mandado você fazer coisas difíceis, você não faria? Quanto mais dar um mergulho, 7 mergulhos nessa água. Aquilo levou aquele homem a pensar, a humildade do servo dele. Ele deu os 7 mergulhos, a sua pele foi restaurada com pele de menino, diz a palavra. Mas ele se volta com a sua comitiva até Eliseu, encontra com Eliseu e fala para Eliseu que quer dar presentes, e Eliseu recusa. E naquele momento ele diz: então, me dê aí 2 sacas de terras daqui de Israel que eu quero levar, porque agora eu só queimarei o holocausto, só farei sacrifício agora para o Deus de Israel. Ele agora mudou a visão espiritual. O Deus invisível, que tanto eles falavam, apareceu para ele na forma da cura, que nenhum Deus, chamado Rimon, como ele fala na palavra lá, curou ele. Somente o Deus de Israel. Somente ele pôde curar Naamã. E nesse momento, meus amados, os olhos do capitão Naamã a partir de então se abriram, ao ponto de reconhecer quem é Deus na vida dele agora, ao ponto de dizer para dizer: olha, eu vou lá, enquanto o meu senhor, o rei, adentrar na câmara do Deus Rimon, e ele se ajoelhar e tocar na minha mão, eu também tenho que me prostrar, que o Senhor me perdoe por isso. E o profeta vai em paz, porque o teu coração não é mais de Rimon, é de Deus. Não precisa mais nada do que isso. Basta teu coração estar junto. Por isso, meus amados, vamos ter muitas surpresas nos céus e glória. Muitas surpresas. Eu não poderia deixar de falar de uma mulher aqui também, porque no contexto da cultura judaica a mulher era proibida de falar. No contexto da cultura judaica as mulheres não tinham vez. Naquele tempo a mulher, para falar, tinha que pedir permissão até para o seu marido, não podia estar no meio dos homens. Na sinagoga então, essa mesmo não poderia falar. Era muito preconceito. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Isso é tremendo, igreja. E Deus olha para esta mulher, Débora, Juízes capítulo 4, onde os homens não tinham condições de serem juízes, estavam apostatando, Israel estava falido, tanto politicamente, economicamente, como também militarmente na guerra. Era fraco demais. E Deus levanta uma mulher cheia de visão espiritual. Que mulher! Sabe, eu me pego viajando no texto, quando eu leio Juízes 4, e digo: rapaz, essa mulher é tremenda. Ela fala com uma autoridade. Manda chamar o capitão Baraque aí para mim. Como uma mulher poderia fazer isso naquela época, gente? Tinha que estar cheia do poder do Espírito Santo. E ele veio falar com ela e disse: porventura o Senhor não já te disse e já te entregou os inimigos? O que tu estás esperando, Baraque? A resposta, que lá no Nordeste nós chamamos cabra frouxo: eu só vou se tu fores comigo. Eu só vou se tu fores comigo. Eu só venço para esta guerra se tu estiveres do meu lado. A visão espiritual de Débora era grande. Ela disse: tudo bem, eu vou, mas a honra da batalha vencida não será tua, será para uma mulher. Foi para Israel e houve a batalha, e o exército de Jabim com o capitão Cícera era o dobro. Tinha os cavalos, tinha os carros de ferro. Os carros de ferro daquela época são chamados de bigas. Comportavam 2 cavalos puxando a biga pequena.
para 2 homens em cima. Eles colocavam também lanças afiadas nas extremidades das rodas da biga, e quando a biga dava uma volta no meio do combate, ela saía dilacerando pernas e braços de combatentes. E quem tinha carros de ferro era a tropa de elite, para chegar e arrebentar. E isso deixava o inimigo com muito medo. Amados, com carro de ferro e tudo, com o dobro do exército, Deus entregou o exército de Javim para o capitão Baraque exterminar. Primeiro o Senhor age, o Senhor manda chuva, manda pedra, manda granizo, o vale enche e as rodas do carro atolam, as patas do cavalo chegam até quebrar, porque não conseguem sair do lugar. E o capitão Baraque aproveita a oportunidade e começa a dizimar o exército inimigo que estava colado pela força da natureza. Como nós podemos ter certeza de que foi assim? Juízes capítulo 5, versículo 20, 21 e 22, Débora entrega a revelação. Como Deus fez? Olhos espirituais. A igreja precisa voltar para isso. A igreja precisa ter novamente. E voltando ao texto lido, nós vemos o profeta Eliseu, que tinha olhos espirituais para tudo o que fazia. O profeta Eliseu era um profeta tão poderoso que o corpo dele estava na sepultura e jogaram um defunto em cima, e o defunto reviveu. Está no livro de 2 Reis. A unção que ele tinha recebido dobrada foi tremenda, que o corpo dele ressuscitou um morto. Ele já não tinha mais vida. Em contrapartida, as emoções que tentam nos sufocar não conseguiram sufocar Eliseu. Foi um dos profetas que passou, fez a obra de Deus, deixou saudade porque não olhava para trás. Eliseu não resmungava de nada. Eliseu só cumpria as ordens do Senhor a risco. Eliseu não temia ninguém nem a nada, porque ele sabia que o Deus que estava com ele era tão poderoso e tão forte que os inimigos tinham medo e tremiam quando Eliseu estava ali. Por isso, esse rei da Síria envia um exército grande, um exército militarmente falando, tem que ter no mínimo 6.000 homens, cercando a casinha do profeta. 6.000 homens ali armados até os dentes. E a primeira pessoa que sai é o servo. E sabe por que ele mandou fazer isso? Porque a intimidade e a visão espiritual de Eliseu era tão grande, pastor Fábio, que quando o rei Ben-Hadad tramava alguma coisa no secreto, o Espírito Santo ia contar para o profeta, e o profeta chamava o rei de Israel: não vai por este caminho, que eles estão te esperando. Ao ponto, o rei da Síria chamava, reuniu seus oficiais, seus criados, seus servos, e dizia: tem um espião aqui dentro, quem é que está levando informação? E alguém teve coragem e disse para Ben-Hadad: meu senhor, eles têm um profeta que tudo sabe. Tudo sabe. Eles então descobrem onde é que ele está, qual é a região, porque eu quero ele aqui. Mandem primeiro, levem os homens, levem o exército. E foi aí que esse rapaz aparece com uma visão carnal. Ele veio na frente primeiro. Ele veio na frente primeiro. Deu medo, deu pavor, deu pânico. Ai, meu Senhor, o que vamos fazer agora? O que faremos? Eliseu logo na sequência estava saindo também. Calma, rapaz, maior o que está conosco do que o que está com eles. Ele não entendeu nada, visão presa. E Eliseu olha para cima e: Senhor, abre a visão desse rapaz, ele vê. E quando ele termina a oração, aquele rapaz olhou e viu carros de fogo, carruagens,
o exército celestial cercando tudo. Ninguém poderia tocar naquele homem nem naquele rapaz, porque a visão espiritual de Eliseu era grande. Igreja, nós precisamos rever isso. Nós precisamos rever essa visão espiritual, porque nós temos ela está embutida, ela está escondida. E para que ela flore é preciso buscar cada vez mais. A igreja precisa buscar essa visão. Senhor, nos dê essa visão, queremos olhar mais. Nós temos que pedir isso a Deus, porque só Ele pode dar. Só Ele pode dar. E assim, muitas igrejas que professam o nome de Jesus estão com a visão presa. Se contentam estar somente nos domingos à noite, se contentam apenas em vir e ouvir a palavra, se contentam apenas em estar participando do grupo da igreja, e ainda não entenderam que nós somos uma família, nós somos o corpo de Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja. Certa vez, lá em São Luís, estava o pastor Wilson, a esposa dele do lado, eu brincando com ele, no momento de brincadeira, ele disse: e aí, Zé, como é que estão as coisas? E a irmã Deca, a esposa dele, virou para mim: ó, 01 aqui é Jesus. Olha que me jogou um balde de água fria. Eu digo: a senhora está certa. O 01 da igreja é o cabeça. O Espírito Santo, Jesus é Deus. Aleluia. Aí na próxima brincadeira, eu achando que ele embora 02. Começava aí. Mas é Ele, Jesus, é o cabeça da igreja. No dia da nossa conversão, Ele nos mostrou isso. Quem não se lembra do dia da nossa conversão aqui, para aqueles que são convertidos em Cristo Jesus? Foi algo tremendo. Foi tirado as trevas, foi tirado os pecados, nós nos regozijávamos sempre, pulamos de alegria, queríamos falar de Jesus há muito tempo, e no momento a igreja começa a perder o foco da visão espiritual. Os olhos espirituais precisam estar abertos, sempre, sempre. Não perca isso. Isso é um dom que Deus deu para a igreja. Tenha a sua visão espiritual apurada. Por isso, muitas das vezes nossos olhos estão fechados. Nós temos que pedir a Deus: Senhor, abra os nossos olhos como o Senhor abriu o servo de Eliseu. Eu quero ver. Eu quero ir mais além. Santo és, Senhor. E se falta abrir esses olhos, é porque nós estamos buscando, a igreja não está buscando. E se falta ver mais, é porque a igreja não está buscando mais. Somos um corpo. Em 1 Coríntios capítulo 12, de 12 a 14, está escrito assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O que o apóstolo estava falando à igreja é que o Espírito que há no pastor, o Espírito que há no irmão Edmilson, o Espírito que há em mim, o Espírito que há naqueles que estão cantando e louvando, é o mesmo Espírito Santo que tem na igreja e tem que ser procurado sempre. Aleluia. Não baixe a guarda. Nós somos o corpo de Cristo. Não baixe a guarda, porque este capítulo 12, que se refere ao corpo de Cristo, também se refere aos dons espirituais. É justamente onde temos que buscar para mantermos a nossa visão espiritual aberta. A igreja precisa buscar o que fazer dentro do contexto dos dons espirituais. Eles existem. O apóstolo Paulo fala em Efésios que o
Senhor já nos abençoou nas regiões celestiais com todas as sortes de bênçãos, e isso inclui os dons espirituais. Uma certa vez, eu estava no meu quarto, o meu pastor tem uma mania, eu reclamo isso para ele. Se eu me encontrar com ele no supermercado, eu disse: irmão, o senhor prega amanhã. Jesus, misericórdia. Você vai me escalar para amanhã, você deixa todo semana. Amanhã. Eu discuto horas. Fui para casa, fiquei agoniado. Sábado à noite, eu pregar domingo de manhã. Jesus me dê a palavra. Jesus me dê a palavra. Senhor, foi a Bíblia. Senhor, a palavra. Eu fiquei agoniado, igreja. Senhor, eu preciso da palavra de manhã. Teu servo me escalou, e agora? Eu não ia reclamar para o pastor, tinha que reclamar para quem podia me dar. Aí eu descansei em paz, o Espírito sossega. 11 horas da noite de sábado, eu fui tomar um banho. Parece que a palavra veio para o chuveiro. E o Senhor me entregou ali. E domingo de manhã foi a bênção. Uma certa vez também deitado, meu filho menor ainda tinha 13 anos de idade. O Senhor costuma me chamar nessas horas. Meia-noite eu levanto, abro os olhos, eu tacando no banheiro. E começo a ver umas imagens passando na minha frente, visões. Eu digo: meu Deus, o que é isso? Aí eu me assustei. E olhei aquelas figuras na minha frente. E disse: Senhor, se for de ti, eu quero ver de novo. Fechei os olhos para me olhar, quando Davi estava lá de novo. Eram rostos de leão, sabe assim, lâmpadas de árvore de Natal, só que refletiam o rosto de um leão da tribo de Judá. E, meu Deus, a palavra da pregação. Abre seus olhos espirituais, peça a Deus, para que Deus mostre para você, dentro da ordem do Senhor. Por isso, nesta noite, precisamos deixar nossos olhos espirituais sobrepujarem as nossas emoções errôneas e ter olhos espirituais a enxergar o poder de Deus agindo em nossas vidas. Ter olhos espirituais é você estar na presença de Deus. Ter olhos espirituais é jejuar, é orar. E muitas pessoas, muitas das vezes, nem jejuar querem mais. Às vezes dão desculpas de remédio controlado. Eu tomo remédio controlado, mas eu também jejuo. Estou falando da minha pessoa. Porque se você parar de jejuar, o teu organismo vai criar resistência depois. E Jesus espera isso. Mateus capítulo 6, ali pela oração do Pai Nosso, ele usa uma palavra: e quando jejuares, farás assim, assim, assim. Ele espera que todos nós jejuemos. E não podemos criar desculpas, porque senão a nossa visão espiritual vai ficar fechada e o jejum vai ficar no espírito. Aleluia. Igreja, volte a jejuar. Talvez tenha alguém aqui há muito tempo que não jejue. Quando eu falei dos idosos, eu sou idoso, tenho 65 anos, mas nós somos isso todo sábado, que ninguém me apareça no ministério de oração e barriga cheia, porque eu vou voltar. Aqui não é lugar para isso. Hoje é dia de jejum. Porque nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. O jejum ajuda-nos. Lucas capítulo 2, versículo 35 e 36. Há uma mulher chamada Ana, a profetisa Ana, que era viúva de 85 anos. Estava no templo para olhar o menino Jesus. E se nós formos fazer as contas, ela era viúva de 85 anos. Ela tinha por baixo entre 90 e 103 anos. E diz a palavra em Lucas capítulo 2, versículo 35 e 36, que esta mulher só vivia no templo, orando e jejuando, buscando abrir os olhos espirituais. A palavra está aí para vocês comprovarem. Olhos espirituais. Esta noite nós veremos um profeta que estava indo
indo muito bem. Porém, ele deixou as suas emoções advindas da natureza caída do homem atrapalhar a sua visão espiritual diante de Deus. Esse profeta era destemido, cheio de coragem, de poder de Deus, com olhos espirituais bem abertos. E a sua história, o seu ministério começa no livro de 1 Reis, capítulo 17, e vai e se estende até o livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. E o profeta é Elias, corajoso, homem cheio da unção do Senhor, uma visão espiritual tremenda, porque Deus nos chamou. Elias, o tisbita, Deus nos chamou, Deus o consagrou, Deus escolheu, porque viu coragem nele. E no capítulo 17, ele vai enfrentar nada menos do que o rei Acabe. Ele profetiza em desfavor de Acabe, em desfavor de Jerusalém, e diz: por 3 anos e meio vai chover. Na realidade, o texto diz: alguns anos passarão, que não cairá chuva em nenhum orvalho na terra. Essa confirmação de 3 anos e meio, nós vamos ver em Tiago, capítulo 5, de 17 a 18, e pelo próprio Jesus em Lucas 4, 25, é que dá certa. 3 anos e meio, sem chuva, sem água, punição e juízo de Deus em cima de Israel, no reinado de Acabe, porque estavam totalmente carnais, idólatras, vivendo como se Deus não existisse. E Deus levanta o profeta, vai lá e avisa este homem o que vai acontecer. Elias foge para o ribeiro de Querite. Depois Deus vai para o ribeiro. Elias envia os corvos, Deus envia os corvos para sustentar ele de manhã e de noite, levando pão e carne. O ribeiro seca e o Senhor diz: vai até a viúva de Serepta. Lá ele faz 2 milagres, multiplica a farinha, o azeite, depois ressuscita o filho da viúva. Olha o poder do profeta através de Jesus. E chega no capítulo 18, de 1 a 46, onde tem um maior embate e acontece o maior sobrenatural do poder de Deus na vida de Elias, o confronto com 450 profetas de Baal e 400 de Aserá, totalizando 850, era muita gente. E ele diz: olha, só eu restei de profeta, mas em nome do Senhor eu desafio vocês aqui. O Deus que lança fogo do céu para consumir o sacrifício, esse será Deus. E Deus responde à oração de Elias, e o fogo desce, consome o holocausto, e todo mundo se prostra no chão. A visão espiritual agora volta, os olhos de Israel se abrem, e todo mundo diz: só o Senhor é Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus, igreja. E continua. No entanto, exatamente logo após o capítulo 18, esse capítulo 19, versículo de 1 a 4, acontece algo inesperado. Elias deixa as suas emoções da natureza caída do homem tomarem de conta dele. E eu quero ler esse texto aqui. Diz assim: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito sobre lá a morte dos profetas de Baal, e como totalmente mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro Elias a dizer: assim me façam os deuses, e outro tanto se disser amanhã, a estas horas não puseram a tua vida como a de um deles. Porque vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, aquele Judá deixou ali seu servo. Ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia, e foi se sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, Senhor, toma para a minha vida, por não sou melhor do que meus pais. Fraquejou, deu medo, deu pânico, deu pavor e deu pânico. Com esses sentimentos que a igreja não pode deixar aflorar. Se você tem um chamado, se você está na obra, não olhe para trás, porque a palavra de Deus diz lá em Hebreus que o Senhor não se agrada daqueles que olham para trás. A sua alma se compraz com pessoas que olham para trás.
Avance com o Evangelho de Cristo. Caminhe para a frente. Aqui estão as emoções aflorando na alma do profeta. Eu quero falar sobre elas, já estou encerrando, não vou demorar. Essas emoções, elas aparecem no meio do povo de Deus. Aqui e acolá, a gente vê crente caindo, correndo, com medo. Primeiro, elas são três que eu falei aqui durante a pregação. É o medo. Segundo os eruditos, o medo é uma resposta emocional adaptativa a uma ameaça identificada. Irmão, o que é isso? Vou exemplificar melhor. Eu saio da igreja aqui, vou lá para cima na avenida, com uma estrada erma, com pouco movimento, escuro, bate o medo. Mas ela é adaptativa à minha reação. Quem está comigo é maior. Eu vou para o ponto do ônibus e nada vai me acontecer, porque o meu Senhor vai me guardar. Isso é natural. As ciências sociais, os psicólogos, os psiquiatras afirmam isso. O medo é uma reação adaptativa. Você reage para se defender e a nossa reação é com o Senhor. Quantos de vocês aqui já fizeram isso? Bateu o medo, Senhor, me ajuda. Quem tem medo da morte aqui? Vou levantar a mão, não todo mundo tem. Mas o salmo que foi lido aqui, Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Ainda. Segundo, pavor. Pavor é um medo muito intenso, repentino, quase que paralisante. Agora olha para Elias, quando ele soube da notícia, correu o caminho afora. Ah, meu Deus, a mulher vai me matar. Instantes antes ele estava lá cheio do poder de Deus, matando profetas da Será e Baal. Agora estava com medo de uma mulher, não é porque era mulher, é porque Jezabel tinha um poder na mão de Israel e de Acabe. Ela era poderosa. Terceiro, pânico. É um ataque de medo extremo, acompanhado de sintomas físicos intensos que podem ocorrer abruptamente, sem um motivo claro, e às vezes acontece desmaios, sudorosos, suor, passa mal. Isso é pânico. O que foi que Elias fez? Teve medo, correu, se escondeu, se desfez do céu, foi para as montanhas, entrou numa caverna. Deus envia vento, envia terremoto para falar com Elias, envia fogo. Elias lá com medo e pânico. Só saiu depois com uma brisa. Veio com a voz de Deus. Ele foi: Senhor, Elias, o que tu faz aí? Esqueceu de mim, Elias. Ele tem todo o poder. Para finalizar, eu quero deixar agora no Novo Testamento o que Jesus, o que primeiro o apóstolo Paulo fala, texto muito conhecido em Gálatas 5,16: digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Essas emoções desconstrutivas que eu mostrei para vocês hoje através da palavra de Deus, elas existem, mas são da carne, e com o nosso Deus nós podemos vencê-las. Venceremos o medo, o pavor e o pânico, com toda certeza, em Cristo Jesus. Aleluia. Creia que através dele. Mateus capítulo 6, 22, 23. Agora Jesus falando: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes são estas trevas? Os teus olhos forem bons, o teu corpo
precisamos controlar, ter os olhos espirituais para esta palavra. 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, vigiemos e mantenhamos os nossos olhos espirituais abertos ao que Deus quer de nós. Se você puder ficar de pé. Oh, louvado é o seu nome, Jesus. Ore comigo nesse momento. Se desligue da pessoa que está do seu lado. Feche seus olhos. Peça ao Senhor nesse momento para que Ele abra os teus olhos espirituais. Peça ao Senhor mais unção. Peça ao Senhor a unção que tem no pastor Fábio, no irmão Edmilson, na irmã. Eu não conheço o nome de todos vocês aqui, mas todos vocês têm unção. É o mesmo Espírito. É o corpo de Cristo. Todos vocês têm o Espírito Santo habitando dentro de vocês. Por isso, peça mais. Senhor, muito obrigado por esta palavra maravilhosa que o Senhor nos trouxe esta noite. Pai, em nome de Jesus, essa aqui é a tua igreja, Senhor. A tua igreja precisa, Senhor, continuar na busca. A tua igreja precisa reacender, Senhor, a busca por mais unção dobrada. A tua igreja precisa, Senhor, estar buscando aquilo que o Senhor separou para cada um aqui esta noite, desde o dia da sua conversão. Deus amado, como intercessor neste momento, Pai, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abra os olhos espirituais desta igreja, Papai querido, abra os olhos espirituais dos meus irmãos, das minhas irmãs, das crianças que estão aqui, ó Deus, porque assim o Senhor fez no passado e hoje não seria diferente, ó aleluia. E Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel, o grande príncipe da paz, passeia na igreja, aleluia. Glória a teu santo nome. Abra teus olhos espirituais, Senhor, nós precisamos, aleluia. Nós queremos mais, Pai, nós não queremos voltar para casa, Senhor, e jogar a Bíblia num canto e não ficar meditando no que foi dito hoje aqui. Nós queremos mais. Abra os nossos olhos espirituais, Pai, que a tua igreja busque este olhar espiritual. A tua palavra diz que Deus é Espírito e Ele quer ser adorado, e tem que ser com os olhos espirituais, com o coração, com a mente, com o corpo, com louvores. Mas abra os olhos espirituais da tua igreja, em nome de Jesus, Senhor. Que ninguém aqui, Senhor, a partir de hoje, não deixe de pedir a Ti diariamente para abrir os olhos espirituais, para dar discernimento, Senhor, para dar sabedoria e entender que quando o Senhor está falando, nós temos que obedecer. Não deixe, Senhor, que essas emoções sobrepujam, Senhor, a Tua vontade na obra, porque a Tua vontade é maior. E ela não pode sobrepujar, Senhor, a vontade dos teus servos. Não podemos fraquejar, Pai. E se viermos a fraquejar, queremos nos reerguer, como o Senhor reergueu Elias ali na caverna, Senhor. Em nome de Jesus, aleluia. Abençoa teu povo, Deus. Dê visões, dê sonhos, Senhor, para que eles possam receber mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Aplauda ao Senhor, porque é para Ele. Aleluia.